preparei aqui uma aula especial hoje, e eu quero proporcionar para vocês uma experiência bem bacana com uma hipnose. E é uma coisa interessante porque, assim, se a gente imaginem o seguinte, ó, a gente começar a entender que os erros, eles são diversão. Eu vejo o seguinte, eu estava hoje falando, estudando e eu estou preparando uma palestra para o dia 18 de fevereiro, e eu estou avaliando muito, assim, fazendo uma pesquisa, né, sempre essa pesquisa, assim, sobre mentalidades, pessoas que têm mente de sucesso, como é que elas lidam com os problemas? Porque problema todo mundo tem, pode ser rico, pobre, feio, bonito, gordo, magro, alto, baixo, não importa. Não importa o país, não importa a classe social, todos temos problemas. O que que faz a diferença? Por que que uns lidam melhor e têm sucesso e avançam, e outros mergulham? A diferença ela consiste, ela reside na forma como a gente encara. Então, assim, se eu encarar todo esse cenário que nós tivemos ao longo desse ano e que a gente ainda vai ter por uma boa parte do ano de 2021, como sendo um problema, olha que horror, olha que causa, olha que desafio, olha isso. Essa, porque todo pensamento gera sentimento e gera ação. Isso física quântica já comprovou. Então, tudo aquilo que eu penso, mas eu vou ter um dia difícil amanhã, amanhã é sexta-feira, já tá chegando o carnaval, o mês já tá pela metade. Se eu começo a entrar nesse looping de pensamento, eu começo a gerar um sentimento de angústia, de ansiedade, de pressão interna, e os meus comportamentos a partir daí, eles vão ser alinhados, não tem como ser diferente, não tem como dissociar, não tem como dissociar. Então, o ponto principal é, e agora, quando a gente muda esse contexto e começa a pensar o seguinte, como é que eu posso lidar? E aí eu quero, daqui a pouco, compartilhar aqui justamente a questão da mandala do ser, que é como é que eu posso fazer para manter o meu estado de presença e buscar a criatividade para fazer aquilo que, para ter uma nova ideia, para pensar de um jeito diferente. Porque Ótimo. tendo duas crianças em casa, ou seja lá o desafio que for, daqui a pouco eu vou ouvir a Lília, seja o desafio que for, e a gente começar a pensar que aquilo é uma oportunidade de aprendizado e eu colocar o meu espírito criativo, o que que eu preciso para criar aqui? O que que eu preciso para usar tudo isso que está acontecendo como uma brincadeira? Porque o que acontece, Letícia, eu não sei, a gente ainda traz muito, né? Eu, pelo menos, a gente traz muito da educação, assim, o certo e o errado. Isso é errado fazer, isso é certo fazer. A Crenças gente limitantes. adora a gente adora colocar na caixinha assim, isso aqui é certo, então a gente vai focar nisso. Isso aqui está errado, então eu não posso fazer isso. Mas e se a gente, sabe aquela coisa assim, o que que eu posso fazer com isso? Sentar no chão, tornar justamente esse momento o momento da brincadeira e do lúdico, sabe? Permitir assim, tá, esquece, eu vou viver esse momento, ainda mais que tu te permitiu, principalmente, não trabalhar nesse momento justamente para dar atenção para as crianças. Então, assim, imagina, e se tu te permitisse sentar no chão, brincar com eles e deixar que essa energia da criança, essa energia do diferente, essa energia do novo tome conta. Como seria se fosse assim? Sabe? É pegar o que tem, o que vem, e deixar que isso seja a, a tua bússola, sabe? A tua bússola ali para aquele movimento. Como é que seria se a partir daquele momento, ok, tu entrasse no mundo deles? Claro, qual é o nosso objetivo? Aqui, deixando claro que é o seguinte, todo o nosso objetivo é entrar no mundo do outro, né? Isso está lá no rapport. Quando eu entro no mundo do outro, eu mergulho no mundo dele, eu participo do mundo dele e trago ele para o meu mundo depois, né? Essa é a essência. Eu lembro bem, eu gosto muito e eu uso muito exemplo quando Pedro tinha 8 anos de idade, que ele começou a desenvolver o medo do escuro. Ele sempre dormiu super bem, super tranquilo, mas com 7 para 8 anos ele começou a ter medo de dormir no escuro, queria luz acesa e tal, e eu sempre fui da ideia de dormir no escuro. Então,
sempre quando eu começava a usar argumentos lógicos, porque a gente mora no 7º andar, as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, todo aquele discurso técnico não colava, não adiantava, era inútil. Mas, quando eu disse para ele, tá, filho, vamos fazer o seguinte, olha para a tua prateleira aqui dos super-heróis e escolhe um que tu acha, que tu acredita que seja o mais poderoso deles e que tem o maior superpoder. E ele disse, é o Capitão América. Então, quando eu peguei o Capitão América e coloquei do lado, na cabeceira dele, no criado mudo dele, disse, olha, então, a partir de hoje, o Capitão América vai ser o nosso protetor e ele vai proteger principalmente o teu quarto, as janelas e portas, e nada de mal vai acontecer, e contei toda uma história para ele, aquilo fez sentido e a partir dali ele nunca mais teve medo do escuro. Dormiu, assim, realmente foi mágico, foi mágico. Mas por quê? Porque quando a gente começa a entrar com... E isso vale para a nossa mente tem a capacidade de acreditar no que a gente quiser. A gente vai fazer uma hipnose aqui no final e é justamente assim, a gente tem o poder, eu amo muito a técnica da visualização, que é criar o futuro que a gente deseja para a gente. E se a gente consegue... olha só o poder que a nossa mente tem, é um poder ilimitado, tanto é que assusta. E eu não sei se é Gandhi, não sei de quem é a frase, que foi atribuída, que não é a nossa sombra, ou a nossa escuridão, o nosso medo que mais nos apavora. É justamente o fato de podermos atingir um lugar, um patamar, uma luz, um lugar que a gente talvez nunca sonhou, sabe? Tem até uma música gospel que diz isso, né? Deus teve planos muito maiores para mim do que eu mesmo. Né? Então, assim, quantos planos a gente muitas vezes chega a duvidar? E se a gente entrasse nesse mundo lúdico, se a gente se permitisse entrar nesse mundo, a gente pode dizer infantil, ou pode dizer lúdico, seja lá do que for, mas é aquela visão muitas vezes limitada do não pode, isso não está certo. Não, tu tem que ser certinho, isso aqui está errado, isso está errado. Sabe? Mas quem disse que está errado? Onde está escrito que está errado? Sabe? É muito interessante. Eu estava... Eu tô aqui eu tô nos Estados Unidos, na casa do meu namorado, e os meninos, os filhos dele, eles andam de pé descalço o tempo todo no chão, de pé descalço com meia de pé descalço. E a minha mãe me ensinou sempre que andar de pé descalço de meia é a pior coisa do mundo, porque vai deixar a meia imunda, né? Porque vai ficar limpando, a meia vai ficar limpando o chão. E aí eu fiquei observando assim, eles usam meia preta, e porque daí não tem problema, lava a meia, e se a meia ficar velha um dia, troca a meia, mas o foco é o estudo e o resto é lúdico. E o resto, assim, tá, vamos, é aquela coisa assim, o que importa? Porque senão tudo a gente começa a transformar em problema na vida. Né? Então, assim, porque o estudo tem que estudar, porque tem que focar, porque a meia, porque isso, porque a roupa, aquilo, porque a comida, não sei o que lá. Então, assim, escolhe uma coisa, isso dentro do conceito dele, né? Escolher algo que realmente ali seja sério e transformar também aquilo da melhor forma possível numa visão lúdica, divertida, porque por que o estudo não pode ser divertido? Por que levar o olhar, né, dentro desse conceito de escola não pode ser divertido? Claro que pode e deve. Então, é muito legal, assim, a gente observar outras culturas, porque dentro de muitas vezes de uma determinada cultura, mesmo dentro de um país, enfim, a gente tem várias visões diferentes. Né? Então, por que não transformar algo que a gente... Tá, mas isso aqui tem que ser assim, assim, assim. E se eu fizer o contrário? E se eu começar a fazer coisas completamente diferentes e me permitir experimentar, qual será o resultado que vai ter isso? Porque a gente fica muito, muito preso a padrões pré-estabelecidos. E sabe o que acontece? A gente tem uma certa acomodação de questionar isso, porque vai levar para um desconforto. Quando a gente começa a questionar os nossos valores, aquilo tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, é quase como a gente questionasse quem eu sou no meio disso tudo.
Quem a gente é no meio disso tudo, então? Então, a gente começa a se perder. É muito melhor eu ficar acomodada dentro de um padrão já pré-estabelecido, porque ali eu estou segura. Bem ou mal, quando a gente... por mais limitado que o resultado possa ser, ou desafiador, ou distante daquilo que eu quero, mas pelo menos eu estou acomodada, eu tô ali vivendo ainda as mesmas crenças. Porque o que acontece, Letícia, é que quando a gente começa a perceber e pensar de um jeito diferente, a gente começa a questionar quem a gente é. Porque a gente começa a questionar nossas crenças, tá? Mas e tudo isso que eu aprendi? Quer dizer que eu aprendi que andar de meia dentro de casa era errado, e agora eu vejo gente andando de meia dentro de casa achando lindo e maravilhoso. Quem eu sou no meio disso tudo? Aí, sabe, o desconforto volta interno, o desconforto volta para dentro da gente. Ah, então quer dizer que pode ser assim? Então tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, que eu entendi sobre a vida está errado? Então é muito bacana a gente ter uma percepção de vida diferente, assim, sabe? Um olhar diferente para as coisas. É, é, é a questão da permissão, é se permitir viver algo diferente. Faz sentido? Quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que, segundo o Stephen Gilligan, o Stephen Gilligan é um precursor de muitos estudos na Califórnia sobre para a gente encontrar paz e para a gente encontrar cada vez mais equilíbrio emocional dentro desse mundo desafiador que a gente vive. Segundo, ele tem uma teoria que, com essas três, que são três arquétipos, tá? O arquétipo do humor, o arquétipo da força, que a gente pode... Aqui a gente pode utilizar, na verdade são três capacidades, daria para dizer assim, humor, força e compaixão. A gente pode usar o arquétipo aqui do humor, por exemplo, que ele coloca, ele até traz isso, o palhaço. Ele até coloca a figura do palhaço. A força, ele coloca aqui de um guerreiro. E a compaixão, aqui, alguém... assim, enfim, vamos colocar aqui Jesus Cristo. Aí, o que na verdade ele atribui, né, para essa teoria? Que nós temos todas as condições que, com esses três recursos aqui, do humor, a força e compaixão, a gente consegue resolver qualquer problema na nossa vida. E isso é muito impactante. Olha só, e isso é uma coisa assim que eu quero que fique desse encontro aqui. Se a gente conseguir qualquer... Olha, a gente pode ter, depois que acabar esse nosso encontro aqui, um desafio vocês podem ter amanhã, no trabalho, no relacionamento, seja no ambiente que for. Se a gente conseguir utilizar humor, força e ou o humor, ou a força, ou a compaixão, e talvez em algum deles até 2 desses recursos, ou talvez num caso extremo 3 desses recursos, a gente vai estar conseguindo resolver um problema, resolver qualquer situação na nossa vida. Então, por exemplo, assim, quando quando alguma coisa não saiu dentro daquilo que a gente planejou, não deu certo, né? O que eu posso utilizar dentro, nesse contexto? Será que eu posso brincar? Será que eu não posso colocar humor naquela situação? Como seria? Só que aqui a gente tem que usar muito da nossa sabedoria interna. E a gente tem sabedoria para isso. A gente só tem que acessar. A única questão é acessar os recursos que nós temos. Por exemplo, assim, eu tenho uma situação desafiadora. Qual é o recurso que eu preciso para que eu consiga vencer isso? Algo não deu certo. Então, vamos pensar num projeto. Eu iniciei um projeto de vida e esse projeto não deu certo. O que eu vou precisar aqui? Será que é o humor que vai resolver? Às vezes, em uma relação, né, de uma relação íntima, às vezes o humor é o mais poderoso de todos os recursos. O humor é o mais poderoso de todos. Não é a ironia, não é o sarcasmo. Porque, pelo contrário, isso só destrói. Né? Quando eu estou depreciando o outro, quando eu estou menosprezando o outro, quando eu estou ridicularizando a outra pessoa, isso destrói relacionamento. Mas quando eu coloco humor, quando eu mesma me coloco, eu dou risada de mim mesma, mas não no sentido de me menosprezar também.
né? Dizer assim, mas como eu não gosto de ver aquelas pessoas que dizem assim, mas como eu sou idiota, deixei cair isso, como eu sou burra, não consegui fazer aquilo. Esse tipo de comentário, ele só menospreza e vai minando a nossa autoconfiança. Pode ser simples, pode ser bobo, mas à medida que o tempo passa, isso mina a nossa autoconfiança. Então tem que ter cuidado com isso. Mas quando eu coloco o humor, né? Mas como é que seria se a minha voz fosse diferente? Como é que seria se... enfim, é colocar humor. Aí depende da situação, depende do momento, mas é botar humor nisso. O humor a alegria é um recurso extremamente poderoso para tirar a gente, porque é a mudança de frequência, a mudança de vibração. Se eu estou vibrando na tristeza, na angústia, na ansiedade, tá, mas o que eu posso fazer para mudar isso agora? De que forma que eu posso mudar esse recurso dentro de mim? Aí a gente começa a ter uma percepção diferente, sabe? Sai daquela força, né? E entra na situação de recurso, sai da situação de escassez e entra numa posição de recurso. E na posição de recurso a gente consegue o quê? Para solucionar o problema. Às vezes é a força. Então, assim, por exemplo, eu tô num projeto e alguma coisa naquele projeto não saiu legal. Cara, eu preciso de força, sabe? Eu preciso acessar o meu recurso de força e de poder aqui, porque senão eu murcho. Nossa, eu lancei uma ideia, um projeto e falhou. A gente testou, não deu e falhou. Eu vou precisar acessar minha força, sabe? E o ponto principal que eu vejo é que as pessoas elas ficam dependendo muito do que os outros vão fazer com elas. Eu vou ficar bem se o meu marido me der bom dia. Eu vou ficar... Se ele não me der bom dia, eu fico mal. Se o meu filho não me responder, eu fico mal. Quer dizer, existem pessoas que ficam completamente vulneráveis ao que os outros vão falar, ao que os outros vão fazer. E a gente tem a nossa capacidade, não, mas qual é a gente tem a capacidade, isso a PNL ensina, que é qual é o estado emocional que eu escolho para a minha vida. Porque escolher estado emocional, a gente pode... Não, uma coisa é o carro que eu vou comprar amanhã. Tudo bem, eu não tenho dinheiro para comprar o carro X, né? É diferente, mas eu tenho recurso para escolher o estado emocional que eu bem entender. Porque basta acessar. E falando de humor, força e compaixão, todos nós temos. Todos nós sabemos como rir e como gerar essa alegria dentro da gente. Todos nós temos o poder da força, né? Quem é, e principalmente a mulher e homem, né? Não fazendo nenhuma distinção, mas a gente tem como acessar essa força, né? Quantos desafios já superamos ao longo dessa vida, ao longo dessa jornada? Então, esse é o poder de escolher o recurso que eu quero. E a compaixão, muitas vezes a gente precisa... às vezes o que a gente mais tende é criticar alguém, né? E xingar, brigar, mas a gente não sabe a dor, muitas vezes, que aquela pessoa está vivendo. E isso vale para nós, né? E a compaixão, muitas vezes, com a gente, a compaixão com os outros, né? Que é aquela coisa... um julgamento, né? De se cobrar, de se cobrar, de se cobrar muito. E isso é um ponto interessante, porque a gente precisa buscar o equilíbrio, porque senão a gente fica naquela coisa, tá tudo bem, não deu certo, tá tudo bem, eu não consegui, tá tudo bem, eu não vou me cobrar, tá tudo bem. Cuidado com isso, né? Porque aí é autopiedade, aí já entra num... E isso não leva a gente a atingir onde a gente quer. A gente começa a entrar naquele diálogo assim de mas tá tudo bem se eu não conseguir porque eu tenho filhos em casa, tá tudo bem se eu não conseguir porque o meu marido não sei o que é lá, tá tudo bem se eu não conseguir. A gente começa a entrar nas desculpas e de uma permissividade muito grande em relação àquilo que a gente quer atingir, que também não é bom, né? Então, assim, se a gente adotar esses 3 recursos aqui, a gente consegue solucionar todo e qualquer problema. Basta a gente querer, a gente conseguir acessar. Eu acho que para mim faltou um pouco de humor nessas aulas. Levei muito a sério o negócio. Queria resultado e seriedade.
E a gente precisa colocar... O humor é fundamental para isso. O humor é fundamental. E é curioso que quando a gente começa a colocar humor, a gente relaxa a musculatura e vai esse comando para o cérebro, e a gente se torna mais criativo com músculos relaxados. É impressionante. A tensão, o fato de ficar tenso e angustiado e ansioso bloqueia o processo criativo. É impressionante. Tanto é... Quem são as criaturas mais criativas? As crianças. Porque elas não estão preocupadas com boleto para pagar. Elas não estão preocupadas com a fatura do cartão de crédito, não, elas estão relaxadas, por isso que elas conseguem ser criativas. E entender exatamente onde está a nossa fonte de recurso. Digamos assim, todo mundo precisa de... O carro precisa de gasolina para andar. Isso. A gente precisa de recurso. Seja o recurso que for. Seja força, seja humor, seja compaixão. Não importa. A questão é entender qual é o recurso que eu preciso para conseguir estabelecer isso. É muito interessante, assim, dividindo com vocês mais uma experiência, né? Vai fazer agora, sexta-feira faz 2 semanas que eu tô aqui nos Estados Unidos, e logo que eu cheguei, aquela coisa assim, né? Tô perdida onde eu tô, e até eu me achar. Então, enquanto eu não conseguir, assim, localizar, comprar os meus suplementos, as minhas comidas orgânicas, tudo aquilo que eu preciso para, assim, ok, tenho internet, tenho mesa de trabalho e tenho minha alimentação, assim, tudo pronto. Foi quando, eu juro para vocês, foi quando, assim, ó, parece que encontrei dentro de mim uma paz indescritível. Porque, e aí, assim, exatamente o que a gente precisa para X. Qual o recurso Y que eu preciso para objetivo X? E isso é autoconhecimento, e a gente só consegue isso indo para dentro de casa, né? Indo para nossa morada, parando, para tudo, e volta a olhar para dentro de ti. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá situada, né? Então, assim, o que é importante para ti? O que tu tá precisando? E aí vem o poder dessa transformação incrível, e isso é autorresponsabilidade, porque senão a gente fica, mas o fulano não me dá isso, mas o Beltrano não me dá aquilo, mas o outro não sei o quê, mas o outro isso. Não! Quanto a esse paradoxo, né, dentro de mim, dessas personas, ou dessas identidades, dessas partes que falam comigo, né? A quem a gente dá ouvido, a questão da integração disso tudo, né? De, ok, eu posso parar, agora é horário de avançar, agora eu dou um passo para frente, agora eu recuo, né? Entender isso é fundamental. É fundamental mesmo, para que a gente tenha... Porque a gente está falando aqui de saúde mental, né? A gente está falando de saúde mental. E todas as... já comprovado, a questão de doenças físicas, né? Elas iniciam muito na mente, elas começam na nossa mente. Né? Enfim, eu quero colocar aqui agora, e quero que vocês aproveitem esse momento de relaxamento, de encontro que a gente está aqui. Eu quero colocar aqui para vocês, eu vou colocar uma música agora. Solta a musculatura aí nessa cadeira. Fecha os teus olhos. E busca uma posição bem confortável. Talvez você queira ainda se acomodar melhor, buscar mais ainda uma posição que te deixe bem confortável agora. E começa relaxando, começa prestando atenção, volta a tua atenção agora interno, para o teu corpo. Presta atenção no teu corpo. Presta atenção internamente no que acontece dentro de ti agora, nesse momento. Inspira profundamente e solta o ar.
Quando você inspira paz, tranquilidade, alegria, força, e você solta toda a tensão do dia acumulada, da semana. Cada vez que você inspira tranquilidade, paz, alegria. E solta a tensão, e solta agora toda a musculatura do teu corpo. Cada vez mais, relaxa teus pés, as tuas pernas, teus braços, as tuas mãos, teus ombros, relaxa tuas pálpebras, relaxa a tua língua e solta todo o peso do teu corpo nessa poltrona, nessa cadeira agora. E eu quero que você visualize. E à medida que você caminha, você se sente muito bem. Você se sente em paz. Você sente conforto. Você sente que você está no caminho. E num determinado momento você para, resolve olhar para trás por um determinado momento e percebe o quanto você fez, o quanto você trilhou, o quanto você andou. Quantas pessoas fizeram parte dessa caminhada junto de você? Quantas pessoas andam, circulam, caminham junto de você? Quantas conquistas? E você inspira profundamente e se sente muito grata por tudo isso, por tudo que acontece agora na sua vida. E você sente esse poder, essa força da gratidão tomando conta do seu corpo agora. Cada parte, cada célula, como se estivesse inundando com esse sentimento de gratidão, paz e alegria. E nesse momento, você volta a olhar para frente e segue a sua caminhada. E nesse momento, você vê um portal lá adiante. E esse portal, você vai chegando perto e você vai sentindo, à medida que chega cada vez mais perto, uma sensação muito boa toma conta do teu corpo agora. E você passa por debaixo desse portal e sente no seu corpo agora uma sensação de confiança, de poder, de alegria, de segurança. E você internamente começa a dizer para você que você consegue superar cada obstáculo. Você vai se sentindo muito grata por tudo que acontece. E você vai dando as boas-vindas para esse sentimento. Quanto mais você acolhe, aceita, melhor você se sente. Mais confiante, com mais força, mais determinação. Sabendo que amanhã é um outro dia. E que sempre, todos os dias novos que se iniciam, pode ser um recomeço ou pode ser uma continuidade. E que vai te trazer recursos e força para que cada vez mais você siga firme nessa trajetória de paz, alegria e confiança. Para que tudo aconteça do melhor jeito possível na sua vida a partir de agora.
Inspira e solta o ar. E lá adiante, você começa a perceber que existe uma grande tela. Uma tela enorme. E você agora vai ser a diretora de um filme, em que você é a diretora e você também é a atriz principal. E você começa a pintar nessa tela e colocar a sua cor preferida, sua roupa preferida, e exatamente os comportamentos que você deseja ter nos mais diversos ambientes. Como é que você deseja falar cada vez mais? Quais os comportamentos que você deseja ter? Falar de um jeito diferente? Ter mais iniciativa para tomar ações diferentes? Eu não sei, mas a sua mente sabe. A sua mente sabe. E quais são os estados emocionais que você precisa acessar? Talvez seja o humor e brincar com tantas coisas que acontecem todos os dias da nossa vida. Talvez você possa usar força e buscar dentro de você essa força interna da mulher sábia, da mulher ancestral, da mulher que há muitos e muitos anos caminha de uma forma sábia, de uma forma inteligente, com os recursos necessários. Talvez você precise da compaixão, olhar para alguém com um olhar de ternura, de compaixão, de paz, de entendimento, porque isso existe dentro de você. A paz, a compaixão e sabendo que está tudo bem. Tudo no seu tempo, cada vez mais. E que crenças são essas que você precisa ter para sentir isso, sentir esse humor, sentir a compaixão, sentir a força? No que precisa acreditar? Que é possível, que você merece. E que você tem todas as capacidades e os recursos necessários para enfrentar qualquer desafio que possa vir na sua vida, que possa acontecer a partir de agora, desse momento. Cada vez mais. E você vai tendo um entendimento cada vez maior e melhor sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas que te cercam. Cada vez mais. Mais e mais. E você também, nesse processo de autocura e desenvolvimento, faz as pazes com o seu passado. Entendendo que tudo que aconteceu lá atrás foi pelo melhor, foi as escolhas que você conseguiu fazer com os recursos que você tinha disponíveis naquele momento. E que tá tudo bem. E que não há nenhum problema. E que tudo está em paz. E que é só o começo. E o seu futuro, lá na frente, depende do que você faz agora. Da escolha que você faz hoje. Nesse momento. Nesse exato minuto. As escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, é o que define quem nós somos lá na frente, lá no futuro. E cada vez com mais consciência, mais sabedoria e mais estado de presença, a gente consegue seguir firme em cada passo que a gente dá. E nesse momento agora,
Quero que você continue de olhos fechados e que você preste atenção nas seguintes palavras a partir de agora. Ei, a aula aqui já começou. O Elton já tá mandando ver no conteúdo. E você... Que você se conecte. Não, eu não sou a princesa de cândido olhar. A dama que cruza as pernas em longa elegância. A sinhazinha que concorda sem urgências. Sou uma velha mulher selvagem, capaz de ver e de suportar o que vê. Quanto mais vejo minhas trevas e minhas horrendas carnificinas, mais a luz se aglutina em torno de mim, me dizendo que o trabalho profundo é, com certeza, o mais sombrio. Não, eu não sou a que bate cílios nos salões pomposos e sensuais. Sou a que enxerga no escuro. Não tenho medo de sangue. Não tenho medo de vísceras. Não tenho medo de podridão, fedor, dejetos. Não tenho medo da vida. Não tenho medo da morte. A verdade é um corte. A verdade é um corte na artéria. A recordação do que se viu e se sabe é dolorosa. Saber é uma dor, porque a dor é uma porta de acesso ao mistério. Sim, eu sou uma velha mulher selvagem. Venho de linhagens antigas que caminham sobre o planeta lembrando, procurando as chaves escondidas debaixo da língua, assim como Eleusis, fazendo as perguntas, buscando a pista. Sim, de vez em quando meus mestres, os corvos marinhos, almas devoradoras de pecados, vêm comer os meus, me preparando para ser redimida e purificada, como rezam os livros sagrados. E com a imensa compaixão desses pássaros do mar, eu incubo e libero os lados mais abjetos do meu ser, para que a luz da face da terra, um dia, me faça desaparecer como fumaça. E de mim só restem as memórias da mulher selvagem que fui. Sim, a que amou, intuiu, resistiu, criou e cuidou. A que cantou sobre os vivos, a que cantou sobre os mortos, o núcleo do átomo de clara luz. Sim, eu sou uma velha mulher selvagem que se tornou. Sim. Olhando pro sol, sigo assim pra dentro de mim. Vou pra lá, vou pro fundo do mar. Vou rever tanta luta. De vez em vez, tenho dúvidas ferozes. De mês em mês, tenho paúras atrozes. Mas pro meu espanto, sigo olhando pro sol. Pro meu espanto, vou meu voo solo. E quando eu canto, o maravilhoso me põe no seu colo.
E quando eu canto, o maravilhoso me põe no seu colo. E quando eu canto, o maravilhoso me põe no seu colo. E quando eu canto, o maravilhoso me põe no seu colo. Ei, 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 The best way to make Devagarinho, no tempo de cada um de vocês, pode abrir os olhos. Eu gosto demais desse texto, e tem uma frase que ela diz que saber é uma dor porque é a chave de acesso ao conhecimento, e quanto mais a gente toma consciência de quem a gente é, de onde a gente busca a nossa força, de onde a gente busca nosso humor, de onde a gente busca nossa encontre a autoconfiança, a coragem para conseguir seguir nessa caminhada, que é linda, que é maravilhosa e que depende totalmente da gente. Inspire e solta o ar.